Mateus capítulo de número 9, nós vamos falar de um texto que todos vocês já ouviram, mas eu creio que você vai ouvir nesta noite de maneira diferente. Amém? Amém. Mateus, Capítulo de número 9. É um texto bem conhecido, mas eu quero que você preste atenção no que o texto está falando. Qual é a profundidade desse texto? O que está por trás desse texto que você vai ler? Tá bom? Mateus capítulo de número 9, todos acharam? Amém. O versículo de número 20 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. Em algumas versões estão a orla do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Presta atenção. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós pedimos neste momento a direção do teu Santo Espírito para nos ensinar, nos orientar. Fala ao nosso coração, revela a tua palavra ao nosso coração, e que possamos todos entender a sua vontade para cada um de nós, que possamos sair daqui fortalecidos, alicerçados na tua palavra, e que a tua palavra traga cura, libertação, transformação e salvação nesta noite, para a honra e glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Desde já nós agradecemos, porque cremos no poder da tua palavra. Amém? Amém. Bom, eu creio que muitos de vocês já ouviram essa passagem, já leram essa passagem. Então o texto vai nos dizer aqui que uma certa mulher havia 12 anos, sofria com fluxo de sangue, com hemorragia. Presta atenção. Nós estamos falando aqui de uma mulher que está ainda vivendo o contexto do Antigo Testamento. O Novo Testamento só começa a partir de Jesus. A mulher no Antigo Testamento, pela lei mosaica, quando ela estava na época de menstruação, ela tinha que estar separada, isolada. Ela não poderia tocar nenhum objeto dentro de casa. Se os judeus, desde meninos, desde criança, os judeus é ensinado que uma mulher, na época do fluxo de sangue dela, ela não pode tocar em nada. Se os meninos judeus estivessem comendo, eles comiam sentado. Eles não tinham cadeira como nós temos. Eles se assentavam na mesa. A mesa era baixa e os meninos se sentavam para comer. Se uma mulher, se uma moça passasse e a sombra dela projetasse no prato de comida, eles tinham que jogar comida fora. Eles não poderiam comer aquela comida. Era a lei. A mulher menstruada, a mulher com sangramento, ela tinha que sair da aldeia, ela tinha que ir para outro lugar e ficar isolada. E o texto vai nos dizer aqui que essa mulher sofria quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Todas as mulheres, quando estavam na sua época, aqueles dias do mês, elas se separavam e iam para um lugar. Acabava a sua época, elas voltavam para o seu lar, tinha um convívio normal com a sua família, com seus filhos, casavam, ficavam noivas. Mas essa mulher, ela foi para aquele lugar e nunca mais voltou de lá. Ela não poderia sair de lá. 12 anos naquela situação. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Passa dias, passa meses, passa anos e a situação dela não muda. Nada acontece. E por causa disso, muitas pessoas têm perdido a esperança. Muitas pessoas têm perdido a esperança porque ela não tem visto na vida dela acontecer. E às vezes ela vê acontecendo na vida de outros. Está acontecendo na casa de outros, na família de outros. E ela fala: por que na casa de outros está acontecendo? Por que fulano está acontecendo na casa dele? Por que pessoa está sendo abençoada e na minha casa não está? Por que minha vida não está sendo abençoada? Por que não há transformação na minha vida? Essa mulher passava por tudo isso. Só que durante esse período de 12 anos que ela ficou isolada, ela via outras mulheres chegar lá. E as outras mulheres começavam a falar: tem um homem chamado Jesus, e aonde ele passa, milagre acontece. Aonde este homem vai, ele ressuscita mortos. Aonde este homem vai, tem milagre, multiplicação de pães, multiplicações de peixes. Aonde este homem passa, tem transformação. E essa mulher foi ouvindo. Ela passou a ouvir.
A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra da verdade, mais ela vai se enchendo de fé. Não existe nenhuma possibilidade de um milagre acontecer na vida de alguém sem antes ela ter fé. Tem um texto que vai dizer que Jesus, ele estava no meio da multidão, e um homem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o meu filho, ele é perturbado, ele cai, ele desmaia. E eu trouxe para os seus discípulos não puderam curar. E ele diz para o homem vai e diz para Jesus assim: se tu podes, nos ajuda. E Jesus vai dizer para ele assim: tu podes? Jesus está dizendo assim: você está passando a responsabilidade de crer em mim? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para ele: o poder de cura está em mim, mas a responsabilidade de crer está em você. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para transformar. Mas nós é que temos que ter a responsabilidade de crer. Quem quer o milagre, quem precisa do milagre somos nós. Jesus tem o poder de realizar o milagre, mas é você que tem a necessidade de crer. E ninguém pode crer em milagre se ele não conhecer a palavra, se ele não crer na palavra. Como é que você pode acreditar em alguém se você não conhece? Como? Pega uma criança, olha para uma criança no meio da rua e fala para uma criança: me segue, vem comigo. Ela é capaz de seguir você, porque é criança inocente. Chama um adulto para te seguir, ele vai? Não, ele não te conhece. Assim é Jesus. Ele quer que você o conheça. É necessário nós conhecermos a Ele, porque Ele tem milagre para as nossas vidas. Mas muitas pessoas estão atrás de milagres, e não atrás do autor do milagre, que é Jesus. Tem muitas pessoas querendo milagre na vida dela, mas não querem o autor do milagre. Então nós temos que conhecer o autor do milagre. Então essa mulher, ela passou a ouvir de Jesus. Porque o texto vai nos dizer aqui, se você já ouviu também lá em Lucas, que essa mulher gastou tudo o que tinha, sem nada se conseguir, não foi curada. Mas o texto vai nos dizer aqui que quando ela ouve, na sua Bíblia deve estar escrito que ela foi por trás e tocou na orla do manto de Jesus. Tem alguns pregadores que falam que tocou no manto. O texto não diz isso. O texto diz que ele tocou na aba, tocou na orla do manto. O que é orla do manto? Manto era uma veste sacerdotal. O que é orla? O que é aba? Algumas Bíblias está asa, né? Por exemplo, se você vai no aeroporto aqui, você vai ver as placas lá: asa norte, asa sul. O que é isso? Asa norte, asa sul, são as extremidades. Aba é uma extremidade. Orla é o que está na barra de um manto. O que você chama de barra de saia, barra de calça, é uma orla, é a extremidade, é o que está lá no fim de uma veste. Então ela vai dizer aqui, se tão somente eu tocar na aba das vestes dele. Por que o autor do texto está dizendo isso? O que é que tinha na aba dessas vestes? Porque alguns vão dizer assim que ela tocou nas vestes. O texto está dizendo isso? O texto está dizendo que ela tocou aonde? Na orla, embaixo. Por que ela vai tocar na orla e não toca em qualquer lugar em Jesus? Por quê? Porque essa mulher procurou conhecer a Jesus. Essa mulher, ela era judia. Ela era uma hebreia, ela era uma judia. Por isso que ela ficava afastada. Porque ela não poderia estar como as outras na sociedade por causa do fluxo do sangue. Ela tinha conhecimento da lei. E pela lei, lá em Levítico, se você for lá em Levítico, lá no livro de Números, que é o Antigo Testamento, Pentateuco, Moisés vai dizer para os sacerdotes que eles devem fazer uma veste de sacerdote, e na barra das vestes de sacerdote colocar franjas. Quem já viu essas roupas que os judeus usam, que se chama talit? Eles usam o tipo de um chale, já viu? E na ponta tem aquele monte de franja, já viram? Aquilo ali foi o que Moisés mandou fazer. As vestes do sacerdote embaixo tinham que ter aquelas franjas. E o que tinha aquelas franjas? O que significava aquelas franjas? Aquelas franjas, elas eram feitas de 8 fios, amarrados em 5 nós. O que significa isso? Aqueles 8 fios que tinham que estar na barra do sacerdote, que nem está aqui, ó, pendurado aqui, ó. Vocês estão vendo esses fios? Aqui tinha 8 fios amarrados com 5 nós. Esses 8 fios simbolizam as 8 partes do nosso corpo por onde entra o pecado, que são os olhos, os ouvidos, a boca, a mão,
os pés, os órgãos sexuais e o coração. É por esses órgãos que entra o pecado. E essas franjas, esses 8 fios, estão amarrados em 5 nós. O que significa esses 5 nós? Os 5 nós significam o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia judaica, que são a lei de Moisés. O que Jesus está ensinando nesse texto? Que quando o nosso corpo está alienado na palavra, está atrelado à palavra, ligado à palavra, tudo vai bem. Glória a Deus. Glória. Quando o seu corpo está firmado na palavra, tudo vai bem. Tudo anda bem. Porque você não está vivendo de qualquer maneira. Você está vivendo alicerçada na palavra. Ainda que pareça que você está vivendo uma tribulação, uma luta, é passageira. É passageira. Ela vai passar. Porque você confia na palavra. Então quando essa mulher se aproxima de Jesus, ela se aproxima com conhecimento. Ela não se aproxima de uma maneira qualquer. Ela se aproxima, ela é alguém que conhece a Ele. Ela sabe que aquele sacerdote está ali, ele tem algo. E se ela tocar naquilo que está na barra dela, significa o quê? Eu vou tocar aonde Moisés mandou. Eu vou tocar onde Deus ensinou que é para tocar. Então, isso é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Quando você for orar, você orar com convicção. O que é com convicção? É você orar e dizer assim, Senhor, está escrito na tua palavra. Está escrito na tua palavra. A tua palavra garante que a minha vida pode ser diferente. Por isso é importante nós orarmos, pedirmos a Deus, conhecendo a palavra. E muitas das vezes as pessoas pedem, fazem um pedido, mas esse pedido não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes a pessoa quer, sem conhecer a palavra, ela quer para ontem. Aí ela deixa entrar no coração a ansiedade. A ansiedade. Ao invés da promessa se cumprir, começa a se cumprir o quê? A ansiedade. O que dá a ansiedade? Dá angústia, nervosismo, insônia, não dorme. Tem pessoas que não dormem, não conseguem comer, perde apetite, aí fica fraco. Por que isso acontece? Porque não está conhecendo o que é a vontade de Deus na sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos quem é esse Deus, essas coisas não entram no nosso coração. E muitas das vezes, por não conhecer, nós queremos ver acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não tem nenhum interesse de te mostrar o que Ele está fazendo para você. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você ande por vista. Ele quer que você ande por fé. Aleluia. É por fé. Eu não creio, mas sei que vai acontecer. Eu não estou vendo, nada está acontecendo. Parece que as coisas não estão caminhando como eu queria. Mas a palavra me garante que vai acontecer. Lá em Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, Jeremias diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que você não sabe que vai acontecer? Ele está dizendo, clama a mim, invoque meu nome que eu vou te mostrar. Ele mostra. Como que ele mostra? Através da Escritura. Então, o que essa mulher fez? Essa mulher foi até Jesus conhecendo quem ele era. Ela sabia que ele era um sacerdote de Deus. Quando ela olhou para as vestes, ela sabia, ele é um santo homem de Deus. Ele não é um qualquer. Porque os judeus, os fariseus, os mestres da lei, não usavam essa roupa. E quando Jesus vem, ele vem como sacerdote. Ele vem para servir o povo. E ela olhando naquelas vestes, ela falou assim, aqui é a minha oportunidade. Ela conhecia. Por isso a importância de você conhecer a palavra. Você se aproximar de Deus com convicção. Você ler a palavra e dizer assim, está escrito. Se está escrito, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou, vai se cumprir. Então essa mulher se aproxima de Jesus e toca na orla das vestes de Jesus. Ela toca naquilo que a lei dizia que devia acontecer. E quando ela toca, Jesus, ele para e diz assim, ó, versículo 21 diz assim, ó, ela dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus virando-se disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Presta atenção. A mulher, ela estava separada, a mulher não podia viver na sociedade, a mulher não podia participar de cultos,
A mulher era discriminada pela sociedade, pelos judeus, mas quando ela se aproxima de Jesus, como é que Jesus chama ela? Filha. Quando você se aproxima de Jesus, quando você se aproxima com todo o seu coração, como é que Jesus te trata? Como filho e como filha. O mundo pode tratar você de qualquer maneira. O mundo pode achar que você não tem valor. Mas quando você se aproxima de Jesus, Ele te trata você como filho e como filha. Não é como um qualquer, é diferente. E muitas das vezes tem pessoas procurando, em primeiro lugar, as suas necessidades. Eu vou num culto porque eu quero receber um milagre para um casamento. Eu vou num culto porque eu quero uma porta de emprego aberta. Eu vou ouvir a palavra porque eu quero transformação no meu lar, na minha casa. Jesus, Ele inverte tudo isso. O que essa mulher estava procurando? A cura. A cura. Mas quando ela toca em Jesus, quando ela vai até Jesus, tudo muda. Tudo muda. A primeira coisa que Jesus oferece para ela não é a cura. Lê o texto que está escrito aí. Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Qual é o mais importante para você? É um casamento abençoado, um carro novo, uma casa nova, um bom emprego ou a vida eterna? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Muitas das vezes nós vamos até Jesus querendo aquilo que nós desejamos e nós não perguntamos: Senhor, o que tu quer de mim? O que o Senhor quer de mim hoje, nesse lugar? Muitas das vezes nós vamos buscar aquilo que nos interessa. E Jesus, Ele veio para salvar o pecador, em primeiro lugar. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, uma infecção, uma dor. Mas essa dor está no teu corpo, está no físico. Está no físico. Ou vocês acham que uma pessoa, por ela ser crente, ser um pastor, ser um missionário, ser um obreiro, ele não está sujeito a contrair um câncer? Vocês acham que não? Tá. O câncer está na pele, está no corpo dele. Não está na alma, não está no coração. Ele está salvo. Glória a Deus. Ele está salvo. A pior enfermidade é a enfermidade da alma, que é o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Esta é a enfermidade que o homem não pode cuidar. Somente Cristo pode transformar. Porque a enfermidade do corpo, você pode ir no médico. Você pode pagar um bom convênio. Você pode fazer os bons exames. Você pode. Mas aquela enfermidade que está lá no coração, na alma, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor, aquilo, o homem não pode tirar. Somente o Senhor Jesus. Quando você se aproxima dele, com humildade, com sabedoria, então ele tira tudo isso do seu coração. Ele apenas não liberta você apenas da carne, mas te dá salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Essa mulher, ela gastou todo o dinheiro com os médicos, mas ela não poderia alcançar a vida eterna, a salvação. E quando ela chega até Jesus, a primeira coisa que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Aí, presta atenção, ela ouvindo essa palavra, o texto vai dizer assim, ó: e desde aquele momento a mulher ficou curada. Onde é que está escrito que Jesus disse para ela que você estava curada, que ela estava curada? Veja no texto, onde é que está escrito isso? No texto. Não está escrito. Quando ela recebe a palavra de Jesus, quando ela entende a vontade de Jesus para a vida dela, tudo que estava por trás acontece naturalmente. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, quando nós entendemos a vontade de Jesus nas nossas vidas, todas as outras coisas acontecem naturalmente. Não precisa de se esforçar, não precisa de lutar, você não precisa de se bravejar, porque a vontade de Deus é que você seja feliz, que você viva bem, que você tenha um casamento abençoado, uma vida abençoada, que seus filhos sejam uma bênção, que seu lar seja uma bênção. Essa é a vontade de Deus, mas a prioridade de Jesus é salvar o pecador. Essa é a vontade do Senhor, é a prioridade, é a tua salvação, a tua vida eterna. Porque se você fechar os olhos sem a vida eterna, sem a salvação, do que adianta você ter um carro novo? Do que adianta essa cura que você tanto busca, a libertação? E quando essa mulher se aproximou de Jesus, Jesus diz assim, ó, Jesus virando-se a viu e disse: tem bom ânimo. O que significa isso? Se você for uma pessoa curiosa e tiver a disposição de fazer isso, essa palavra tem de bom ânimo, ela acontece na Bíblia, ela aparece na Bíblia 365 vezes.
Sabe o que significa isso? Todos os dias do ano, Deus fala para você, ó, tem de bom ânimo. Se anime, tem de bom ânimo. Todos os dias. Estou passando por luta, ele está falando assim, ó, tem de bom ânimo, você vai vencer. Tem de bom ânimo. O problema é que hoje as pessoas estão muito atrás apenas de milagres, das coisas superficiais. E hoje se oferece. Hoje o que mais tem é cultos oferecendo para vocês, profecias. Vai acontecer isso. Aí a pessoa vai no culto, aí está lá pregando, a pessoa está lá falando, ó, você vai vencer. Porque Davi venceu o leão. Davi venceu o urso. Aí a pessoa sai do culto olhando para Davi, ao invés de sair do culto olhando para Jesus. Glória. A palavra de Deus, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela promete vida eterna. Então, Jesus ele nos ensinou dizendo assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar a Jesus. Abra o seu coração. Seja sincero no seu coração. Mas, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Porque eu posso ter as coisas deste mundo, posso conquistar bens, posso conquistar um bom casamento, festa, alegria, posso conquistar tudo isso. E quando acabar? Quando acabar? Quantas pessoas têm dinheiro, têm condições, mas ela não consegue dormir? Quantas pessoas têm condições, têm dinheiro, mas ela não pode ir no melhor restaurante porque está doente, não pode comer? Quantas pessoas? Tem uma empresa de ônibus em São Paulo, ela tem vários ônibus do Rio do Nordeste, se chama Passarela. O dono dessa empresa, ele só anda de avião. Quando ele quer algum lugar, o jatinho leva ele. E ele tem uma filha, só uma filha. E ele deu um testemunho dizendo assim, ó, eu daria tudo que eu tenho para ver minha filha dar um passo, porque ela nasceu paraplégica e não anda. Dinheiro não pode trazer essa alegria para ele. Tem muito dinheiro, tem recurso, mas ele não tem essa alegria. Ao passo que tem pessoas que não tem nada. Às vezes não tem nem um par de sapato para ir numa festa, mas tem seus filhos abençoados, Glória a Deus. saudáveis, alegres. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. O que Jesus tem no seu coração nessa noite é que você não fique buscando em primeiro lugar as coisas que você acha que é necessário. Busque a Deus. E Ele te dará exatamente aquilo que você precisa. E o que você precisa é o que Ele tem para você, e não o que você quer dele. Aquela mulher queria a cura. Mas quando ela chega até Jesus, Jesus diz para ela assim, ó, a tua fé te salvou. É essa fé que Jesus quer que você tenha. Uma fé para a vida eterna, uma fé para você ser salva. Às vezes nós estamos aqui conversando, falando, e às vezes a pessoa não medita no dia de amanhã. Você já foi no velório, você já foi no enterro, aí você vê as pessoas, né? Aí naquele momento fecha a tampa do caixão, né? Acabou. Ali você não vai ver mais a pessoa. Aí vão levar, pega no alça e coloca aonde? Na cova. Você está vendo colocar o corpo daquela pessoa. E a alma dela? Aonde está? Você viu colocar o corpo, mas e a alma dela? Esse momento vai chegar para cada um de nós. Todos nós vai chegar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas ninguém vai escapar desse momento. Ninguém vai escapar. E nesse momento vão levar o teu corpo para algum lugar. Mas a tua alma já estará em algum lugar também. Aonde vai estar? Quem vai tomar essa decisão é você. É a maneira que você se aproxima de Deus. É a maneira que você deseja, que você abre o seu coração. Você quer as coisas de Deus ou você quer Deus? O que você pretende? Então, esta é a palavra que o Senhor tem nesta noite no seu coração.